Muito bem, a primeira aula nós falamos de hábitos. É só seguir aquilo lá que ah, as finanças vão melhorar. E agora nós vamos falar sobre os mitos, expandir um pouco a consciência de vocês sobre o dinheiro, alguns empecilhos que possam existir. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos começar pelo ponto em que a vida possui lei, possui várias leis, regras e princípios. E pelo fato de nós entendermos, conhecermos ela e usá-las, nós conseguimos, por exemplo, fazer essa transmissão ao vivo em tempo real. Ainda tem a coisa do delayzinho, mas não tem problema. A gente consegue mandar foguete para o espaço, os aviões conseguem voar, os navios conseguem atravessar os oceanos. Então, por conta disso, pelo fato de existirem essas leis e essas leis serem sempre estáveis, nós conseguimos usá-las. Então, como exemplo, nós temos as leis de trânsito. Particularmente, você pode ter a opinião que quiser sobre elas, mas o fato é que se você dirigir na contramão, você vai causar problema para você e para os demais. Então, nós devemos conhecer as leis e agir de acordo com elas. Se nós agirmos em harmonia com elas, dará tudo certo na nossa vida. Se nós tentarmos nos esquivar dela, nós teremos problema. No Oriente existe a lei do karma, que é quando nós transgredimos o caminho, e essa lei faz com que nós voltemos para ele. Então, e a forma como faz isso é através da dor. Então, a dor é um veículo de consciência. E com o dinheiro não é diferente. O dinheiro também possui leis e regras que, se nós o seguirmos, o dinheiro vem para a nossa vida e ele fica. Então, feito essa introdução, nós vamos começar com a primeira questão. Ela não é tão falada, mas é uma coisa que eu observo, que é fantasia sobre o dinheiro. E o subtítulo Cozinhar não é sorte. Então, quando a gente não sabe de algo, dá margem para que, às vezes, explicações fantasiosas entrem para suprir isso. E com o dinheiro não é diferente. Então, quando a gente não sabe exatamente o que fazer para aumentá-lo na nossa vida, dá margem para entrar motivos subjetivos e fantasiosos, que não levam ao resultado desejado, que é o mais importante. Então, fica fácil, porque aí pode haver afirmações: você não está fazendo direito, tem algo para ser visto, limpado. Você joga o problema financeiro para algo no futuro e que é totalmente imedível. Bom, cozinhar não é sorte. Quando a pessoa vai cozinhar, ela sabe cozinhar, ela, todas as vezes que ela for fazer isso, vai dar resultado positivo. Não é por sorte, não é por acaso que os ingredientes eles se misturam e vão se tornar uma refeição. E a mesma coisa com o dinheiro. Se você seguir os passo a passos dele, as suas leis, sua vida financeira começa a melhorar. Na primeira aula, eu falei dos 6 hábitos. Qualquer um dos hábitos, se você usar de forma independente, sua vida financeira já começa a melhorar. E o ponto principal disso tudo é que
Se não está dando resultado imediato, é porque você está fazendo errado. Se você pegar e já começar a investir em renda fixa mesmo, no dia seguinte já vai estar dando um rendimento. E até mesmo nessa queda que está tendo da bolsa, né, uma série de fatores, hídrico, inflacionário, risco de calote da empresa lá na China, da construtora na China, independente de tudo isso, tem como estar ganhando dinheiro na bolsa da mesma forma. Então o resultado ele é rápido, né? O que demora é achar o interruptor da luz. Mas a hora que você aperta o interruptor, a luz ela vem imediatamente. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto, que são as regras do jogo. Imagina que ganhar dinheiro é um jogo. E se a gente for fazer uma analogia, vamos começar com o futebol. O futebol, ele tem suas regras. E para você pontuar, você tem que chutar a bola até o gol do oponente. Você não pode pôr a mão na bola, por exemplo. Caso você faça isso, o seu time vai ser penalizado, você vai tomar uma falta. E o futebol, ele tem uma característica na pontuação dele que é 1-0, 2-0, 2-1, 2-2. Querendo ou não, é um jogo um pouco mais lento, o ritmo mais lento. Em contrapartida, nós vamos ter o basquete. O basquete é o contrário do futebol, você tem que pôr a mão na bola. E ele é muito mais dinâmico, você pode fazer uma cesta de 2 a 3 pontos, dependendo de onde você lança. E a gente tem também o vôlei, que também usa a mão, por exemplo. Só que no vôlei, qualquer coisa que você faz acaba pontuando, tanto que o pessoal conta por 7. Então você imagina o seguinte, associando isso com forma de ganhar dinheiro. Você imagina, te ensinaram uma forma de ganhar dinheiro e é essa. Você acredita que seja a única. E você imagina que você nasceu no jogo de futebol, dentro do jogo de futebol. Seus avós, seus pais e você. Então você não consegue conceber nada além disso. Se te falarem um outro tipo de esporte, você vai achar loucura. E repara que todos esses jogos, a função dele é pontuar e você ganhar do oponente. Então eles têm isso em comum. O que difere é a forma como você vai pontuar e as penalidades. Então, em relação a esse tópico, você imagina que todos pontuam, mas às vezes você está no jogo errado. Você pontua, mas faz a pontuação de forma muito lenta. Tudo isso é uma analogia. Para você se aprofundar, você vai achar no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala sobre isso, né? Sobre você ser um empregado, autônomo, dono de uma empresa e investidor. Eu também tenho um vídeo no Insta em que eu explico isso. Eu postei lá para março desse ano, 2021. Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto, ganha-se e depois perde. Esse ele é relativamente famoso, porque é comum ouvir as pessoas falando ganhou uma fortuna, depois perdeu, ganhou um dinheiro e depois perdeu. Se isso não acontecesse, o dinheiro estava errado, porque é da natureza dele, de energia, ser dissipado, se você não o direciona. Então, na mesma medida que ele entra, ele vai sair também. Porque ele está sob a lei de Parkinson, que também está relacionado ao dinheiro, que é uma forma de energia. Então, o dinheiro que ele entra, necessariamente, ele vai sair também. Então, é um fluxo. É uma onda que vai e ela volta, um pêndulo. E como que a gente faz para solucionar isso? É simplesmente direcionando para um lugar melhor. Pode ser um investimento, colocando de uma forma mais simples,
investimento em renda fixa mesmo. Então, você vai colocar lá num CDB 100% do CDI, você vai ver que no dia seguinte já rendeu um pouquinho. Então, essa é uma forma de você direcionar o dinheiro para que ele não escape de você, porque ele vai escapar. Se você ganhar um pouco mais no mês, vai aparecer alguma situação para que esse dinheiro seja gasto. Alguém vai ficar doente, vai acontecer alguma coisa na casa, no carro, você vai precisar gastar esse dinheiro. Então, é pegar esse dinheiro e já investir, é proteger ele de você mesmo, porque ele é da natureza dele, do dinheiro continuar circulando. A gente não consegue controlar ele, a gente direciona, porque quando a gente está investindo, mesmo que seja na conta corrente, o banco está usando aquele dinheiro, então ele não fica parado. Agora nós vamos para o quarto tópico, que é o tópico da relação dos pais com o dinheiro, o que nós aprendemos com eles. Ou qualquer pessoa que nós tivemos um convívio mais forte durante a infância. Bom, está ligado ao passado. Então, você recebeu algum comportamento, alguma forma de ver para lidar com o dinheiro. Porque a gente vem ao mundo totalmente tela branca e a gente recebe isso e esse comportamento necessariamente ele vai estar gerando um resultado. Esse resultado pode ser satisfatório ou não. Então, de duas uma. Ou a gente faz exatamente como foi ensinado pra gente através de exemplo, não que alguém tenha falado para você faça isso. Ou a gente faz o contrário daquilo, a gente faz exatamente o que os nossos pais faziam, ou totalmente o contrário. Então, se nossos pais gastavam qualquer coisa, a gente também gasta com qualquer coisa, ou a gente aprendeu, se gastar com qualquer coisa dá problema, então eu vou economizar o máximo. Aí vai para o outro extremo. Tem também o ponto em que a pessoa ela pode buscar descobrir por que ela tem determinados comportamentos financeiros. Algumas semanas eu descobri um comportamento meu, não necessariamente, não era financeiro, mas como ele se tornou consciente, agora eu sei que quando aparece a situação X, o que eu tenho que fazer é simplesmente agir como eu mesmo, não como eu aprendi ou como eu achei que era meu. Então essa é a pessoa que busca saber. E tem a pessoa que não sabe, inconsciente, nem passa pela cabeça dela que ela aprendeu isso. Então as decisões financeiras que ela toma são totalmente inconscientes. Agora, tanto um quanto o outro não vai fazer diferença, porque se não está dando um resultado desejado, é porque não sabe mexer com dinheiro. Então ela tem que buscar conhecimento. Então cai naquilo que a gente já falou. A pessoa que sabe cozinhar, todas as vezes que ela for cozinhar, vai dar certo. Uma empreiteira, que todas as vezes for levantar um prédio, vai dar certo, porque ela sabe fazer isso. Uma montadora, fazer um carro, todas as vezes irá dar certo. E a pessoa que sabe fazer dinheiro, todas as vezes que ela for fazer, vai dar certo. Então, o conhecimento. Se não tem um conhecimento, a pessoa vai cair em fantasias. Então, esse é o quarto ponto. Agora nós vamos para o quinto ponto. Esse até que é famoso também. Dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro, ele dá poder a uma pessoa. É como uma lupa colocada em cima de alguém. Tem a frase famosa do Abraham Lincoln, que se você quer conhecer alguém, dê poder a ela.
Então, o dinheiro ele vai exponenciar o que a pessoa já é, as coisas boas e ruins. Nós não temos pessoas 100% boas e também não temos pessoas 100% ruins. No filme do Capitão América, o soldado, né, o Steve Rogers, ele toma o soro do super soldado, o que o torna o Capitão América. O cientista, conversando com ele, falando que eles buscavam um soldado que seja uma boa pessoa, porque o soro ia exponenciar o que o soldado já era. Se a pessoa é boa, ia ficar melhor. Se a pessoa era má, ela seria pior. Então, é como dar um holofote a uma situação, né? Hoje em dia a gente tem a internet, né? Determinada situação cai nas redes sociais, é julgada pela opinião pública, e uma coisa assim que às vezes não era tão grande acaba tomando é, proporções gigantescas. O mesmo vai acabar valendo pro dinheiro. Eu já percebi em situações que, pelo fato de estar melhorando, acaba dando vontade de fazer determinadas coisas. Que é por conta do dinheiro. A situação acaba aparecendo por conta disso. E o que eu faço? Eu tenho que ficar atento, eu tenho que ficar consciente, porque isso vai querer virar uma atitude. E eu não posso deixar que vire. Então, às vezes a pessoa também, ela fica com medo de começar a ganhar dinheiro por conta disso, porque ela não sabe como vai se comportar, que pessoa ela vai passar a ser. Porque é uma novidade, a gente tem medo do desconhecido, quem nós vamos ser. Mas o medo não tem jeito. Nós temos que entrar na situação para saber o que vai acontecer e nós lidarmos com algo concreto, senão vai ficar na nossa imaginação o que poderia ser. No terceiro livro do Harry Potter fala que eles tinham uma aula de como lidar com medo. Então via um bicho-papão, assumia a forma do que eles mais tinham medo e para eles aprenderem a lidar com isso, senão como é que faz? Senão não se desenvolve como ser humano, então não tem para onde fugir. De qualquer forma, você vai ter que ganhar dinheiro para saber como você vai lidar com isso e lidar com algo concreto, que é o que vai aparecer. Então não tem muito para onde fugir. Então o dinheiro corrompe as pessoas? Não, de forma nenhuma. Ele só vai dar a oportunidade. Sexto ponto: dinheiro é a raiz de todo mal. A raiz de todo mal é o egoísmo e a ilusão da separatividade. O dinheiro, ele é um meio, ele é uma ferramenta. E não é da natureza dele fazer isso, né? Fazer o mal. O dinheiro ele só vai exponenciar isso. Então é muito fácil nós terceirizarmos a culpa e colocar no dinheiro, porque a gente não consegue. É muito difícil você analisar uma pessoa pelo que ela é, né? Pelo ser dela. É mais fácil analisar uma pessoa pelo que ela faz. Então, se uma pessoa faz algo errado e envolve dinheiro, nós vamos associar isso com o dinheiro, não com a pessoa. O dinheiro é uma ferramenta, não tem nada a ver. Isso está mais associado com a falta de valor dela e de princípios. Às vezes a pessoa ela pode cometer algum crime por conta de para conseguir dinheiro, mas não necessariamente seria em relação ao dinheiro, poderia ser com qualquer outra coisa, se a pessoa não tem escrúpulos. Então, existe a frase: purifica teu coração antes de permitir que o amor entre nele.
também purifica teu coração antes de permitir que o dinheiro faça parte da sua vida, para você não acabar se prejudicando mesmo. Por exemplo, o caso de um cantor, eu não vou falar, que se suicidou. O cara tinha montado um bunker para ficar usando droga. Então, uma coisa que seria um pouco inacessível para ele acabou, graças ao dinheiro, acabou exponenciando esse lado ruim e ele acabou morto. Agora nós vamos para o nosso sétimo ponto, a crença de que dinheiro não traz felicidade. A felicidade, ela é algo que nós já possuímos, como atenção, concentração, amor, uma série de outras faculdades humanas. E a felicidade nós depositamos em algo. Então nós podemos depositar a nossa felicidade numa parte física, por exemplo, na nossa aparência. Só que a nossa aparência ela muda com o passar do tempo, nós envelhecemos, então ela não é constante. Então, tem o caso das pessoas que fazem cirurgia para manter uma aparência jovial, ou você pode comprar um carro. Só que o carro, ele vai, com o passar do tempo, ele vai ficando velho, você vai ter que trocar por um outro daqui a pouco, ou um celular, uma casa. É da natureza dos objetos materiais a decomposição. Então, se você colocar a sua felicidade nele, em algo estável, a sua felicidade vai oscilar. Então, não é muito inteligente. O próximo ponto é o aspecto energético. E aí está associado ao dinheiro. Então, se você coloca a sua felicidade no dinheiro, da mesma forma, hoje você pode ter, mas por algum motivo você pode diminuir ou você pode perder. Ou se você não tem e você espera ser feliz quando tiver. Então, note que o dinheiro ele também tem uma característica de oscilar. Ter muito, ter pouco, e às vezes não vai depender de você. Então, não é inteligente colocar a nossa felicidade no aspecto energético, no aspecto financeiro. Um outro ponto que nós acabamos colocando nossa felicidade é no aspecto emocional. Todos nós sabemos como são as emoções, que são totalmente instáveis. De 10 em 10 minutos elas podem mudar. De 10 em 10 não. De manhã a gente está de um jeito, à tarde a gente está de outro e à noite a gente está do outro. Começa o ano de um jeito, no final do ano é outro. Então, nós temos emoções que são prazerosas e emoções que não são tão prazerosas. Colocar felicidade em cima das emoções, mais instável que as emoções são o tempo. Chove, faz sol, venta, esfria, esquenta. Então também não é muito inteligente, mas é um local que pode se colocar a felicidade. O outro ponto é no aspecto mental. Colocar a felicidade no aspecto mental. Só que as nossas ideias, elas mudam. Estima-se que nós temos, em média, 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. E mesmo assim, elas mudam rápido, mas os nossos interesses mentais, eles não são os mesmos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e não vão ser os mesmos daqui a 10 anos e 15 anos. Então colocar felicidade nisso também não é interessante. E por fim nós temos o aspecto espiritual. Esse sim, ele é fixo. Ele é tudo que foi, é e será. Imutável, sempre existiu, atemporal. Então, depositar a felicidade no espiritual, no divino, isso sim é fonte de felicidade. Porque ele não se altera. Bom, aí tem toda uma vasta
uma vasta literatura sobre isso, né? Qualquer livro sagrado que você for ler, vocês vão ver quanta razão existe nisso. E fazendo um parênteses também, no livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, né, tem um capítulo falando da felicidade, que a felicidade é um hábito. Se você parar e ficar sorrindo todo dia no espelho, você vai começar a se sentir feliz, mesmo sem ter motivos, razões para isso. Então é um comportamento que você passa a ter, é um hábito de ser feliz. Porque também você não precisa ter um motivo racional, né? Porque envolve emoção. Nosso oitavo ponto. Se nasceu rico, provavelmente nunca será rico. Então, de acordo com o censo de bilionários feito em 2019, da WealthX, 55% dos bilionários eles construíram suas fortunas do zero. 13% herdaram e 30% receberam e aumentaram o patrimônio. Então, 55%, um pouco mais da metade, mas é muita coisa. Então a gente já coloca por terra essa crença de que se não nasceu rico, nunca vai ser. 55% construíram do zero. E desses 3% também que herdaram, não são poucos os que perderam tudo. Uma coisa interessante sobre isso é que nós somos uma corrente. Deveria ser normal a gente construir coisas e deixar como legado, como herança para as próximas gerações. Senão a gente vai ficar começando a humanidade do zero cada geração que passa. Imagina se o conhecimento sempre estivesse desenvolvendo a parte de cirurgia, por exemplo, da medicina. Não tem sentido. Então tem um pouco desse problema de herdou, não construiu. Não, o ideal é que a cada geração fique melhor, fique mais fácil as coisas. E o outro ponto é daqueles que receberam. Recebeu, mas perdeu. Você tem que saber lidar com isso, porque senão você vai perder. Lembra do tópico anterior. Se você não souber direcionar, o dinheiro ele vai embora mesmo. Você vai perder ele de alguma forma. E nem isso também, porque você conseguiu $500.000, ganhou na loteria. E você vai ficar comprando coisa, e vamos supor que você comprou uma casa. A casa é um passivo. Então tem as despesas, você vai pagar IPTU, aí vai ter a água. Água tá, luz, internet e tudo mais. Então, você comprou lá a sua casa que seja de $500.000. Um apartamento de 400, 300 mil. Aí depois vai ter essa despesa recorrente que você vai gastar. E aí você ganhou $500.000. Mas uma hora essa fonte vai secar. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse $500.000, investir, e através desses dividendos você se compra uma casa, né, e vai pagando através desses dividendos a parcela dessa casa. Aí você tem aquele $500.000 e ainda você tem um imóvel, no caso. Até mesmo o carro. Você compra o carro, manutenção, gasolina, imposto. Então tem que tomar cuidado. Mas esse é o principal problema. Por que as pessoas perdem dinheiro? Porque elas compram um determinado passivo. Passivo falando em termos financeiros, porque em contabilidade seria um ativo. E esse passivo ele começa a tomar dinheiro de você. Então, mas voltando. Tem a lei de causa e efeito, né? Você não teve uma causa, né? Você não plantou essa fortuna, você herdou ela. Então você tem a causa, você tem o efeito, mas não tem a causa. Então, de qualquer forma, você tem que correr atrás e estudar para que essa fortuna não fuja de você. Você é merecedor disso. O nono ponto
É muito difícil ganhar dinheiro, dinheiro não cai do céu. Então a gente volta no ponto do conhecimento sobre o assunto. Se você não souber esculpir uma estátua, você pode ficar um ano que não vai sair uma estátua, que você não sabe. A montadora consegue montar um carro porque ela sabe fazer isso, a empreiteira levantar um prédio porque ela sabe fazer isso. E quando você não sabe fazer dinheiro, é um mistério mesmo. E também, além do que, é uma habilidade, uma inteligência que você vai desenvolvendo, que ela vai sendo aprimorada. Fácil e difícil está relacionado com as coisas que nós sabemos. Então, fácil é uma coisa que a gente já domina, já faz, e difícil é uma coisa que a gente nunca tentou, ou tentou pouco. E minha opinião sobre o sistema educacional é que a gente não realmente aprende as coisas. Na escola, a gente basicamente vê o que um tem facilidade em determinada área e dificuldade, mas a gente não expande isso para adquirir uma facilidade em uma área que a gente tem dificuldade. E a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem uma certa facilidade. Aí também o primeiro obstáculo a gente já para, que é a zona de conforto. E o dinheiro não cai do céu, que também né, o dinheiro não dá em árvore, relacionado à escassez de recurso. Mas quem iria imaginar a escalabilidade da internet? Que com um clique você consegue vender para o mundo inteiro, não precisa ter estoque se for um produto digital, na sua casa, de um celular ou de um notebook. Então imagina. Ou seja, recursos vão aparecer sempre, sempre. E com relação a dinheiro não dar em árvore, tem uma estratégia aí que fala de hortinha, mas é basicamente você investir, né? Você coloca um pouquinho ali, aquilo lá todo dia cresce sem você precisar trabalhar. É uma hortinha, né? Ou você faz dinheiro, gerar próprio dinheiro, né? Na bolsa de valores, né? Eu fico montando trava de alta e de baixa, faço venda coberta de put, de call, que dá uma grana. Então, o dinheiro dá em árvore, da mesma forma que a pessoa, quando ela sabe plantar, vai nascer o legume lá, a fruta. Então, com relação a isso de conhecimento, na Idade Média, não era tudo que se plantava dava frutos. E geralmente era o que estava dentro do mosteiro, porque dentro do mosteiro eles tinham tecnologia, que é o conhecimento de como fazer plantar. Então, a hora que deu a Idade Média, perdeu-se o conhecimento de como fazer plantação. Porque não é simplesmente colocar a semente na terra que vai germinar, né? Então, tem a lei natural, faz sua parte que a natureza faz a dela. Se você colocar a semente certa no tempo certo, regar, a natureza faz a parte dela e dá o fruto, né? Que é exponencial. O dinheiro ele também funciona da mesma forma, se você trabalha ele direitinho, né? Se você vai contra as leis dele, não tem jeito. O 10º ponto, enriqueceu porque fez algo errado. Por que uma pessoa fez algo errado para enriquecer? Porque ela não sabe como é que faz dinheiro. Então ela tem que sair das leis para conseguir o dinheiro. Ela não sabe fazer. Só que esse dinheiro, como ele está indo, ele é adquirido contra as leis, uma hora vai acabar de qualquer forma. Não estou nem falando assim de que vai dar um problema criminal. Porque vai cair no caso, de herdar. Você pode ganhar a grana que for. Uma hora esse dinheiro vai acabar. Então você vai ter que ficar entrando num sistema de corrupção sistêmica, que era o que tinha no Brasil, para estar sempre entrando aquele dinheiro de forma errada, antinatural.
Não é mais fácil estudar um pouco? Eu estava vendo uma entrevista do ministro da Economia e ele estava falando que não é à toa que os brasileiros acham que as pessoas ricas enriqueceram por meios ilícitos, porque em Brasília toda hora vai empresário tentando arrumar um lobby. O outro ponto também, enriqueceu porque fez algo errado. Quando você vende um produto ou um serviço, você está ajudando uma pessoa. Então a pessoa lá tem um problema, e você vende o produto ou serviço e você ajudou uma pessoa. Então se você tem uma empresa, sua empresa acaba ajudando várias pessoas, porque está solucionando o problema de várias pessoas. E pelo fato de você solucionar o problema de várias pessoas, você está ganhando dinheiro com isso. Então se você tem uma empresa grande, você tem uma capacidade maior de ajudar as pessoas. Então, você tem uma multinacional, você consegue ajudar pessoas do mundo inteiro. Então, enriqueceu porque fez algo errado? Não tem sentido, porque trabalhar, vender é ajudar pessoas, né? Você está resolvendo algum problema da pessoa. Por exemplo, eu estou vendo consultoria, vendo aula de educação financeira. Eu estou ajudando a pessoa a não ter problema financeiro, porque 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E o 11º ponto e último, só se vive uma vez. Isso está relacionado ao que eu falei na outra live, da parte do nosso cérebro que ela é mais antiga, que ela é puramente instintiva, né? Então, essa coisa de só se vive uma vez, né? Que as coisas para agora, vem dessa parte do cérebro, não sabe esperar. Só que nós já transcendemos isso, né? Nós temos a parte humana que nós conseguimos arquitetar as coisas, esquematizar, então a gente consegue pensar em lavoura, consegue estocar comida, aumentar a produção, essas coisas. E além do mais, a gente consegue projetar o futuro através da imaginação. Então a gente consegue construir coisas também para deixar como legado e como herança para as próximas gerações. O fato é que também tem a expectativa de vida que é alta, é mais provável que você viva na expectativa de vida, então compensa você ficar investindo dinheiro para sua aposentadoria. E também porque você viver essa de forma totalmente gastando tudo que recebe, você está sendo egoísta. Para deixar um legado, você tem que deixar um legado também para as próximas gerações. E também eu tenho sérias dúvidas com relação ao fato de que quando a gente morre, a gente não leva nada daqui, por conta de que dinheiro é energia, e energia não se perde, né? Ela só se transforma. Então, tem a lei de causa e efeito, nós como causa estamos gerando um efeito, e de repente esse efeito fica aqui. E esse efeito, ele vai para alguma pessoa, ou para várias pessoas, uma instituição. Só que essa pessoa ela não teve uma causa, não foi ela que plantou a semente. E se ela não souber lidar com o dinheiro simplesmente ele se perde. Então, como a energia ela nunca se dissipa, eu acredito que nós vamos encontrá-la em outro plano. E da mesma forma, aí dependendo do que pensa a respeito, a hora que nós voltamos para cá, essa energia volta para a gente. Aí pode ser que a gente receba como herança, por exemplo. Mas eu acredito seriamente de que essa energia acumulada ela vai ser levada para nós e vai nos acompanhar. Muito bem, então foi essa aula sobre esses empecilhos, às vezes algumas ideias que eu gostaria de expandir a consciência de vocês. Na verdade, a gente pode sintetizar tudo isso, né, para a gente concluir, em algumas
alguns tópicos. O primeiro tópico é que existem leis e princípios e com o dinheiro não é diferente. Se nós os seguimos essas leis, esses princípios, o dinheiro aparece para a gente. Podem ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é basicamente sobre isso. Eu não lembro quantas leis existem, se são 9. As leis do ouro são 5. Mas as regras para lidar com ele acho que são umas 7 ou 9. Então se você faz aquilo ali, não tem segredo. O dinheiro vai fluir na sua vida. Por exemplo, a lei da gravidade. A gente sabe trabalhar com ela. Se a gente tentar voar por conta própria, a gente vai cair e se esborrachar no chão. E o outro ponto é conhecimento. Porque senão vai entrar um aspecto fantasioso, a gente vai ficar tentando, e a gente não vai sair do lugar. Existe sim uma parte que ela é intuicional, abstrata, energética e espiritual. Existe sim, que é coisa que é falada no Segredo, por exemplo. Sim, é verdade. Que a vibração que você está emitindo, aquilo vai voltar. A lei de causa e efeito que a gente já falou, comentou aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ser uma fuga. Porque eu já vi aí uns charlatões aí na internet falando coisa de dinheiro aí, e eu, como modestamente entendo disso, sei que tá falando besteira, tá enrolando o pessoal. Tem muita coisa racional que a gente pode fazer que simplesmente o dinheiro vai circular na nossa vida, que é as coisas dos hábitos que eu falei na outra aula. Então, entendendo as leis que está no O Homem Mais Rico da Babilônia e buscando um conhecimento correto sobre o dinheiro, que não é nada de outro mundo, com certeza suas finanças vão melhorar de forma imediata. Aí lá na outra aula dos hábitos, o sexto hábito lá é o hábito que transforma mesmo a vida da pessoa financeiramente. Só que aí ele vai exigir um pouco mais da pessoa ou não, depende. Mas é isso aí, um abraço a todos.